Sejam muito bem-vindos. Para quem está assistindo a gravação, não esquece de chamar os amigos para assistir também, encaminha para eles, tá bom? O assunto hoje vai ser muito interessante. Por que que a ansiedade afeta vários órgãos? Por que que não é o mesmo para todas as pessoas? Interessante, né? Então vamos começar. Eu vou chamar os amigos aqui, vocês também que estão ao vivo, também chamem. Vamos tornar esse assunto um bate-papo bem interessante, com muitas informações, não é mesmo? Então vamos lá, vou chamar aqui, chamem aí também. E assim vamos começar o nosso bate-papo. Muito bom. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Bassichetti, hipnoterapeuta sistêmica. Adoro falar sobre a mente, o poder que ela tem sobre nós, sobre as nossas crenças, que fazem a forma como a gente enxerga o mundo. Muitas vezes não entendemos porquê. E eu amo o que eu faço, simplesmente assim. Então, bora lá começar? Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão dando um coraçãozinho aí pro Instagram mandar essa live para mais pessoas, porque o conteúdo realmente está muito, muito bom. Então vamos lá. A ansiedade já é ruim por natureza, né? Então você começa tudo aqui na mente, né? Começa aqui, aquele pensamento negativo, recorrente, aquela situação. Muda a pessoa, mas geralmente é a mesma, a gente chama de gatilho, né? E aí daqui a pouco você tá lá com o estômago doendo, sudorese, excesso de salivação. Cada pessoa desenvolve um quadro, né? No transtorno generalizado de ansiedade, cada pessoa ela desenvolve um sintoma ou vários sintomas. Então não é um padrão. Agora, por que que não é um padrão se o nome é o mesmo? Ansiedade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que que no mesmo nome, né, vários sintomas associados? Primeiro que a ansiedade é você ter um pensamento acelerado. É você não conseguir colocar o foco no aqui e agora. Então você está preocupado ou com o que vão falar, ou o que vai acontecer, como vai ser. A gente diz que a ansiedade é viver o futuro, né? Enquanto que depressão é viver o passado. Uma forma mais simplória de falar, né? Para a pessoa entender um pouco mais o que acontece. Uma outra informação também importante é que a ansiedade, a base dela é a insegurança. Então, a base da ansiedade é a insegurança, e a insegurança, ela é normal ao ser humano. Não existe o ser humano que não tem insegurança. O que começa a atrapalhar é quando sai do controle. Então aquela ansiedade, vou fazer prova amanhã, como é que vai ser? Eu vou conseguir, não vou? Vou namorar, vou conhecer uma pessoa amanhã. Então isso é uma ansiedade natural do ser humano. Você passou pela prova, conheceu a pessoa, o seu corpo normalizou, voltou ao normal, ok? Isso é a ansiedade normal do ser humano. Quando que ela deixa de ser normal? Quando você tá aqui, mas o que vão falar? Mas não vai dar certo, ninguém gosta do meu trabalho, ou querem puxar o meu tapete, o fornecedor quer me prejudicar, a pessoa meu companheiro não gosta de mim, meus filhos. Então assim, é uma conversa mental desgastante, negativa e que não leva a nada. Só que aquilo ali está respondendo, vamos dizer assim, que essa conversa mental, ela está respondendo à sua insegurança. Então, você tem a insegurança fora
né, do que chamamos normal. Então, começa a ter essa conversa mental negativa. E quando você vai ver, você já está descontando nas pessoas. Então, você já está lá, oh, mas é isso. Não, porque você quer me prejudicar. Não, porque a ansiedade é assim. Não, não, que eu não estou ansioso nada, eu estou preocupado. Você não admite a ansiedade, mas está lá, estourando com todo mundo. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então você desconta nas pessoas aquilo que está acontecendo dentro de você e que você desconhece. Agora, por que essa conversa mental acelerada e tendenciosa ao negativo? Por que você tem isso? O que está acontecendo dentro de você que você não está conseguindo resolver, olhar de frente, encarar? Qual o medo? Pessoal, o medo, ele também está muito atrelado à ansiedade. Olá, Gê, bom dia. Então, o medo, ele está atrelado à ansiedade também. Ou seja, todas as nossas emoções, elas são acionadas praticamente ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Por isso que a gente não consegue ter controle. Tudo começa aqui na mente, né? Então começou aqui na mente, aí um dia tá, no outro dia também, no outro dia também, aí você começa a reparar que a sua mão começa a suar, a sua boca a salivar, né? Dor no estômago, desânimo. Por que cada pessoa tem um sintoma? Porque cada ser humano tem um ponto fraco. E a ansiedade, ela vai pegar aquele ponto fraco da pessoa. Então, muitas pessoas têm vários sintomas, outras têm só um, dois no máximo, né? Que conseguem identificar até mesmo, porque, primeiro, que não é difícil ser diagnosticado com ansiedade pelos médicos, né? Tem que ter uma certa... tem que fazer um diagnóstico muito bem detalhado. Infelizmente, não é aquilo que você vai na primeira e já acerta. Não, não é. Então, além de ser algo muito minucioso para se chegar no diagnóstico, cada ser humano tem um ponto fraco no órgão, né? Um órgão mais fraco. E é ali que aquela ansiedade vai tá mexendo, porque já tá frágil. Aquilo ali já tem uma certa sensibilidade. Aí quando você leva os órgãos, né, o funcionamento dos órgãos associado às emoções, pela metafísica da saúde, cada órgão responde a uma emoção. Então o estômago, que geralmente é o ponto mais fraco, para mais pessoas, vamos dizer assim, o que é o estômago? É digerir, né? Então o que você não está aceitando? Com o que você está sendo tão intransigente? Aí você começa a ter aquela dor de estômago, porque acho que é uma das primeiras doenças que eu ouvi falar, né, que era já de fundo emocional, era a gastrite nervosa. Você passou nervoso, o estômago começou a doer. Ah, porque aumenta a produção de suco gástrico, então por isso que o estômago dói. Mas o que fez aumentar a produção? Foi aquela emoção, aquele medo, aquela insegurança. Porque nós somos, né, isso já vem da pré-história, na ação de luta e fuga. Se a gente não fugir, se a gente não se prevenir, né, não lutar, a gente morre. Então essa informação ainda está guardada em nossa mente, como muitas outras. Nós não somos só o que aprendemos aqui na vida adulta. Tem muito mais por trás. Tá? Então aqui eu tô colocando assim tópicos para vocês refletirem sobre isso, né? Qual para os ansiosos, né, já diagnosticados, que já sabem, se observem por que a salivação, né? Excesso de saliva, boca, comunicação. De novo, o que você quer falar, né? Então,
Quanto mais você se observar numa crise de ansiedade, por mais difícil que seja, aí vem a força de vontade de querer melhorar, de querer se conhecer para sair disso, porque os remédios fazem uma parte para você sair da ansiedade. A outra parte é autoconhecimento. É você com você mesmo, é você buscando terapia, uma leitura de autoajuda, né? Então, é um grupo, é um conjunto de ações que você tem que tomar para você conseguir se libertar da ansiedade. Então é isso. Cada pessoa tem um órgão mais sensível e geralmente a ansiedade, aquela doença emocional, ela vai atacar aquele órgão, porque ele já está mais sensível. Aí quando você vai olhar pela metafísica da saúde, o que aquele órgão representa, vai dizer muito sobre você. Tá? Se isso está chamando a atenção de vocês, depois vocês me mandem um direct perguntando, né, qual o seu órgão. Vamos conversar para eu começar a explicar mais isso para vocês e vocês começarem a se identificar e falar, então é isso, então peraí. Aí você vai lá para aquele momento de reflexão, né? Quem é que está por trás, que está me impedindo de tal coisa? Né? Quem, uma vozinha, diz que eu não sou suficiente, que eu não sou bom o suficiente, que eu não vou conseguir? Porque, pessoal, nós somos o que nós aprendemos na infância. Isso é fato. Repetição de padrão. Então, se você não teve pais ou educadores positivos, pessoas mais determinadas, mais autoconfiantes, para você ser assim, você tem que se olhar, você tem que chegar e falar, não quero mais ser inseguro, não quero mais ser ansioso, fora do nível, né? E começar a fazer um trabalho interno para você mudar isso. Senão, passa dia, entra dia, passa dia, entra dia, e você tá com as mesmas reclamações. Você já se pegou num momento assim? Fala, nossa, de novo eu tô reclamando disso, mas de novo eu tô falando daquilo. Caramba, por que não muda? Não tá mudando porque você não está buscando mudanças. Você quer continuar fazendo as mesmas coisas e ter um resultado diferente. Isso não dá. Então, quando você escolher mudar, qual que é a sigla? TBC, que eu aprendi esse final de semana, é tirar a bunda da cadeira e você começar a se olhar, a se falar, mas peraí, tem que ser assim mesmo, a se questionar, o que vai acontecer? Você vai ter um impulsionamento, falar assim, então é isso, então é aquilo. E o que eu digo, pessoal? O que ajuda muito a sair da rotina, a melhorar? É você se dar o direito da dúvida. É você parar e falar assim, mas será que tem que ser assim mesmo? Será que eu tenho que ter dedo podre para relacionamento? Será que eu tenho que estar vivendo essa falta de grana todo mês? Né? Aí eu brinco, né? Por que a grama do vizinho é mais verde que a sua? A sua tá lá seca e a dele tá verdinha. Será que ele tá fazendo alguma coisa diferente de você? Será que ele não tá indo lá regar a grama dele todo dia? E você tá aí sentado esperando a chuva? E aí? Como é que fica? Então, pessoal, é com a ação que a gente chega ao resultado. Ah, mas eu quero o resultado. Você vai aprender mais no caminho até o resultado do que com o próprio resultado. Então, no caminho para você controlar a sua ansiedade, para você amenizar os sintomas da sua ansiedade, você vai aprender muito sobre você. Aí você vai conseguir controlar a sua ansiedade. Gente, não é eliminar a ansiedade, hein? Pelo amor de Deus. Não se elimina a emoção, sentimento nenhum de nós.
Nós somos feitos deles, das emoções e dos sentimentos. O que acontece é que eles não podem estar em níveis desequilibrados, nem para mais e nem para menos. Tá fazendo sentido? Porque de vez em quando eu vejo, elimine a sua ansiedade. Ui, como assim eliminar a ansiedade, pessoal? Não existe isso, tá? Então, como ter a minha ansiedade no nível, no controle, sob controle? Te garanto, o percurso, ele vai começar dolorido. Mas no final, você vai olhar o caminho que você fez, do dia que você tomou a decisão até o dia que você falou assim, ufa, agora eu sei do que eu tô falando. Agora eu sei porque eu fico ansioso. Você vai ver o quanto você aprendeu sobre você. Porque, infelizmente, nós aprendemos a cuidar da vida dos outros, a criticar, a julgar os outros. A nós, não. Tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, porque não se aceitam, nem fisicamente, quanto mais emocionalmente, né? Porque o primeiro passo, o que é? É você olhar no espelho e gostar do que vê. Se você já se acha feio, já se desdenha ali, já tá falando muito sobre você e sobre a sua crise de ansiedade. Então, pessoal, o caminho é esse. É você parar de olhar para fora, buscar a solução fora e olhar para dentro. Porque aí você vai conseguir identificar quais são os órgãos envolvidos. O que eles estão querendo, né, emocionalmente te mostrar? Quais são os gatilhos que acionam a crise de ansiedade? Então, automaticamente, você já vai conseguir respirar. Eu tô ressaltando aqui os benefícios, porque a parte ruim da ansiedade eu não preciso falar porque vocês já sentem. Nem que seja um pouquinho, né, daquela ansiedade que é natural, vamos dizer assim, que é o normal do ser humano, a gente já sabe como é. Então, eu não quero estar aqui ressaltando o que você já está cansado de saber. Eu quero plantar a sementinha da possibilidade disso melhorar. Do que você precisa fazer para ter uma qualidade de vida. Do que você precisa, onde você precisa olhar para chegar na solução. Para que o seu caminho seja com muito aprendizado, com muito significado, para que a cada dia você fale assim, puta, tá duro. Não, hoje, falar real, não queria nem sair da cama. Mas já que eu tenho, né, então eu vou sair da melhor forma possível. Como é que é? Hábito. Ele diz muito sobre suas crenças, sobre o que você é, sobre o que você pensa. Aquela historinha de hábito como é que é? Cria um novo hábito em 90 dias? É balela. O que te faz criar um novo hábito é a dor. Então, o quanto isso tá doendo para você? Se estiver doendo muito, mas muito, aí você começa e continua. Mas se não estiver doendo o suficiente, se você estiver acomodado, você começa e para, começa e para. Sabe aquele negócio, né? Tudo que você começa, você para. Ah, mas por quê? Porque não tá doendo o suficiente. Porque o que faz a gente criar um novo hábito é a dor, é o incômodo. Eu tô sentindo isso na pele. Porque pra variar, como acho que a maioria das pessoas, eu não gosto muito de academia, não. Ir na academia, ficar levantando peso, aquela coisa lá, não é minha praia, não. Nunca foi, não é de agora. Só que tem aquilo, né? A idade tá chegando, tem que se cuidar, né? E além de estar me olhando emocionalmente o tempo todo também, né? Porque afinal de contas, o que adianta eu não aplicar o que eu falo, né? Então eu tenho que começar em mim para poder até incentivar vocês a fazer. Eu falei, não, gente, mas definitivamente, academia não dá.
mas eu preciso me exercitar. Isso eu concordo. Então, o que eu fiz? Fui lá na internet, busquei um programa de ginástica, né? Assisti algumas aulas, a forma da professora tá explicando, do acompanhamento dela. Falei, pô, isso aqui tá legal, isso aqui eu gostei. Isso vai atingir, vai me dar o resultado que eu quero. Aí, simplesmente, comprei lá o pacote, né, o programa, e tô lá, todo dia. Aí a mente diz, não, hoje não pode de manhã, porque tem isso e isso pra fazer. Deixa pra noite. Aí chega a noite, ai, mas você tá tão cansada, Adriana. Não, vamos deixar pra amanhã cedo. Ou seja, ó, conversinha mental. De manhã não dá porque tem compromisso, à noite não dá porque tá cansada. Mas eu quero cuidar da minha saúde? Sim, eu quero cuidar da minha saúde. Então, TBC. Tiro a bunda da cadeira e vou lá fazer um exercício de meia hora. Porque você se dedicando a meia hora ao seu corpo, você está oxigenando o seu cérebro, todos os seus órgãos, os seus músculos, a sua pele. Então não precisa fazer grandes coisas, fazer, né, maratonar. Aí já é o prazer de maratonar, é uma outra coisa. Aqui eu estou falando da necessidade básica do corpo que precisa de movimento. Até para quê? Melhorar a sua ansiedade. Então, sim, quando a gente fala de exercício que ajuda na ansiedade, não é balela. É porque quando você está em movimento, primeiro, você tem que prestar atenção no movimento que você está fazendo. Com isso, a sua mente não dispersa e não vem aquelas conversinhas mentais dizendo que não dá, que isso, que aquilo. Porque você está focado ali. Como faço, como respiro, contrai que órgão, que parte do corpo. Ai, já tá doendo, o que eu faço? Então, nesse tempo, nessa meia hora, a minha conversa mental, ela acalma. Com isso eu tenho qualidade de vida. Com isso eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando da minha mente. Então, pessoal, olha quanta coisa que tem por trás de um diagnóstico, que infelizmente hoje o Brasil é o país que mais sofre com a ansiedade. Então, por isso, sendo assim, da parte estatística do negócio, todos nós conhecemos alguém que é ansioso. Então, todos nós poderemos indicar essa live para alguém e contribuir com essa pessoa para que ela faça um bom TBC. Vamos de TBC e sem TV também. Isso mesmo, Eduardo, gostei. Então vamos incentivar o pessoal a fazer um TBC. O seu é TBS, sem TV também, e o S de sofá. Ah, boa, Eduardo, boa, TBS. Sem TV e sofá, boa. Boa, gostei. Tá vendo, pessoal? É assim que se contribui. É focando no assunto como esse, que aquela conversinha mental, ela calma e com isso a gente passa a ter um dia com mais qualidade, consegue focar nos nossos objetivos, no que a gente quer, né? Então, tá vendo? Tem tanta coisa, mas tanta coisa. Por isso que eu falo, gente, somos muito mais do que vemos no espelho. Isso é fato, tá? Então, vamos nos olhar com carinho, né? Vamos nos acolher no que a gente gosta e no que a gente não gosta, afinal de contas, defeito todo mundo tem, né? Tá fazendo sentido, pessoal? O que vocês estão achando aí do nosso bate-papo? Por isso que eu gosto de bate-papo, porque é uma coisa que flui, né? Uma coisa assim que eu gosto. Eu gosto de falar sobre isso, né? Então, não importa o nome. Eu sempre vou estar falando. Só tenho que me observar para não falar muito. Porque vocês acham que não? Mas a minha ansiedade ataca quando eu tô aqui fazendo a live. Conversando, me expondo, gaguejando, esquecendo a palavra. Nossa, e aí? Como é que vai ser?
conversas de segundos, sabe? Mas eu volto e continuo, porque essa ansiedade é minha, né? Então eu preciso aprender a conviver com ela. Eduardo, nossa mente busca fugir da dor e só quer o prazer. É, isso mesmo, Edu. Só que aí é que tá o X da questão, né? Nós já somos programados, tendenciados ao negativo, a ter mais pensamentos negativos, a achar que as coisas já não vão dar certo. Primeira coisa é, tipo, não vai dar certo para depois você refazer a frase e falar, não, vai dar certo. Você observe se não é assim. Primeira resposta é negativa, não vai dar certo. Sabe, tipo, quando vem não é coisa boa. E o contrário, né? A nossa consciência que é o prazer, né? Que quando a gente fala de mente, a consciência é aquilo que representa só 5%, né? Os 95%, que é o que está nos guiando aqui fora, a ter o relacionamento que a gente tem, a ter o trabalho que a gente tem, a ver o mundo da forma como a gente enxerga, é que faz a gente fugir do prazer. Porque a gente não está acostumado a ter prazer na vida. A nossa ancestralidade. Porque, gente, olha só. Hoje nós temos banho quente, hoje nós temos internet, informação no dedo, né? Porque é só mexer ali no celular. A nossa ancestralidade tinha isso? Se eu aprendo com os meus pais, que aprenderam com os pais dele, e sucessivamente, você acha que a nossa ancestralidade conseguiu educar os filhos de uma forma positiva? De uma forma a fortalecer a autoconfiança? Não. Mas não é porque nós aprendemos assim que temos que continuar assim. É o que eu digo, a mágica não existe. O que existe é a varinha de condão, que é o nosso sentir. Quando você estiver incomodada de ter aquele relacionamento ruim, de estar vivendo aquela escassez, aí você busca ajuda. Aí você vai procurar saber como que a sua mente funciona, por que que o outro consegue e você não. Aí você vai entender e vai começar a mudar. Aí você, quando tiver igualzinho o outro, fala assim, nossa, então, tá vendo? É verdade, se o outro pode, eu também posso. O que diferencia uma pessoa da outra é o que ela teve como base de educação. Que, por consequência, gerou os traumas, gerou os bloqueios. E é isso que você tem que resolver na fase adulta. O corpo cresce, mas o que a sua criança viveu, ela tá lá na sua essência aqui, ó. Sabe um exemplo que eu gosto de dar para falar disso? Quando você vê dois adultos brigando, você tá rachando mesmo. Você tá rachando não, você atacando mesmo, né? Quando você olha a cena de fora, o que você vê? Me parece duas crianças. Porque a criança, né, quando ela tá com raiva, que ela tá lá, o amiguinho tá puxando o cabelo, ela vai pra cima, ela quer bater, ela quer, né, puxar o cabelo. Quando a gente olha dois adultos brigando, é a mesma coisa. Só que o corpo grande, com atitude infantil. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, isso mesmo. Pior que 99% é pela dor. Mas é o que ainda tá na nossa programação já desde lá da pré-história, né? Que não tem... Eu espero que um dia isso mude, né? Mas nós ainda trazemos muito da nossa ancestralidade. E quando eu falo ancestralidade, tô voltando lá na pré-história, assim, né? Quando você saía para buscar comida, você não sabia se ia voltar. Esse impacto está em nós até hoje. Então, por isso que quando a gente
quer começar algo novo, a gente quer tentar uma coisa nova, vem aquele medo, aquela coisa, fala, ai, meu Deus, e se não der certo? Não é assim? Essa informação não é sua. Essa informação está registrada em você, lá da ancestralidade, lá do tempo das cavernas, né? Então, por isso que quando a gente começa a estudar, começa a entender como que a gente funciona, as coisas começam a fluir. E não precisa tanto tempo. Sem problema, Sônia. Então, assim, não precisa se dedicar muito no dia a dia. Ai, Adriana, mas isso daí, como é que é? Eu vou ter que ficar quantas horas do dia? Não, pessoal, não é quantas horas do dia. Só começa a se questionar. Eu tô no caminho certo? Primeira resposta, não. Opa, tem alguma coisa errada aí. Primeira resposta, que ela assim de estalo, sem trabalho nenhum, geralmente é a intuição para quem acredita. E é essa que nós temos que escutar mais, e que a gente anda ignorando completamente. Isso, a epigenética já fala que, né, já vem no nosso DNA, exatamente, Eduardo. Então, quem sabe, né, e como o coletivo muda o DNA, né, não precisa ter a mudança fisiológica para mudar o DNA. Então, quem garante, né, vamos torcer para que esse DNA seja modificado aí ao longo de algumas centenas de anos, para as pessoas terem mais qualidade, não é, Edu? As nossas escolhas nem sempre são as nossas. Exato. Sabe quando que as nossas escolhas passam a ser as nossas? Quando a gente se conhece. Quando a gente para de repetir frases que os nossos pais diziam. Porque enquanto você não se olha, não se conhece, você está repetindo o que foi ensinado. E tá certo. Afinal de contas, os nossos pais, os educadores, né, quem nos criou, fez o melhor que puderam. Então não tem que culpar. Ah, eu culpo meu pai, eu culpo minha mãe por eu ser assim. Não. Eles fizeram o que eles sabiam, como hoje você faz o que você sabe. Só que o diferente de hoje é que o conhecimento tá aí na ponta do dedo para buscar e mudar. Eles não tiveram isso. Para eles era o mais difícil. Então, por isso que a palavra evolução, né? A evolução de geração para geração. Tá nítido. Então, é respeitar como eles foram e fazer a escolha de mudar. É assim que a gente evolui. É assim que a gente melhora. É assim que a gente se aceita. É assim que a gente consegue se colocar frágil diante das situações. É assim que a gente deixa de querer carregar o peso do mundo nas costas. É a gente admitindo que hoje eu sou o melhor que eu posso ser, até agora. Amanhã é outro papo, é outra conversa, vou estar muito melhor, mas hoje eu me respeito do jeito que eu sou, com as minhas limitações, com os meus conhecimentos. Só deram o que tinham, não adianta ficar cobrando. São pessoas comuns e erram. Exatamente. Eduardo, vocês falando isso, sabe o que ele me lembrou agora? Isso é mais para as mulheres, tá? Não, eu conheci um rapaz, ele é bonito, mas tem uma coisinha nele que eu não gostei. Mas eu mudo ele conforme a gente for namorando. Quem já não ouviu isso? Ou quem já, para as mulheres, quem já não falou isso? Né? De ver a pessoa gostar de um contexto, mas tem uma coisinha ali. Ah, mas depois do casamento é melhor, eu mudo, né? Eu vou conversando, eu vou... Oi? Você aceita as mudanças que colocam para você? Se você não aceita, por que os outros vão aceitar?
Então não queira mudar ninguém, a não ser você mesma. Você mesmo. Aí sim, você mudando, eu vou falar atrair, mas eu não quero ir pro lado da lei da atração, tá, pessoal? Eu falo que você vai atrair pessoas diferentes para o seu convívio, porque você está mudando. Então, quando a gente muda, o nosso redor também muda. As pessoas, chegam pessoas novas, pessoas saem, e tá tudo certo. Aceitar não é concordar. Pega o que é bom e segue a vida. Se permita fazer diferente. Isso mesmo. Eduardo, dá pra gente fazer uma live juntos, hein? A gente tem a mesma pegada nos assuntos. Isso que é bom, essa troca de conhecimento. Então, o que o Eduardo escreve me faz refletir mais sobre o que eu sei, sobre o que eu posso estar aprendendo. Quando eu, mando a live para alguém, é o que eu posso estar agregando de bom na vida da pessoa, que é informação. Não é a sua opinião, é uma informação. E é assim que a gente faz o contexto da nossa vida, né? É ter informações, é dar informações, é se olhar com respeito, é se aceitar e principalmente aceitar os outros como são. E não você querer mudar, porque ninguém é feito de biscuit, sabe, massinha biscuit, que você vai lá e modela do jeito que você quer. Você não é, as pessoas não são feitas de massinha de biscuit, pessoal. Então, vamos aceitar. E sabe uma coisa que me ajudou a olhar as pessoas com mais respeito? A gente fala muito de programação, né, na parte da mente. Ah, a programação que você recebeu, até para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, usando esse lado da programação, eu gosto de ver as pessoas como personagem de joguinhos diferentes. Então, um é Roblox, que até hoje eu não parei para ler o nome desse jogo. O outro é um outro jogo. Ou seja, são programações diferentes. Um personagem de um jogo nunca vai funcionar no jogo do outro. Porque o comando, os controles, a programação foi diferente. Então, se no mundo virtual, se no mundo online dos jogos, a gente não consegue ir lá e fazer a nossa vontade de pegar e juntar dois jogos, por que a gente tem que olhar para as pessoas e achar que elas podem fazer o que a gente quer? Isso gera ansiedade, sabia? Quanto mais você deseja que o outro mude, mais você sofre com ansiedade. Sobre mudar o outro é desafiador, mudar até a si mesmo. Exato, Rony. Se mudar você já é desafiador, e olha que é você que está querendo, imagina você impor a mudança para alguém. Não faz sentido nenhum, né? Um dia vamos aprender que não se trata do outro e sim sobre... Exato. É uma frase que não é de fácil compreensão não, que eu vou falar agora. Mas se tudo fosse fácil também, a gente não estaria aqui, né? Tudo que incomoda, que te incomoda, que está no outro, fala mais de você. Ou seja, tudo que você critica no outro está guardado em você de alguma forma. Ai, Adriana, não, aquela pessoa mentirosa. Eu não sou mentiroso. Não, isso não é verdade, não. Qual mentira que você anda contando pra você? Você pode não mentir pras pessoas, mas e pra você? Qual a mentira que você anda contando? Esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque não existe ninguém na face da terra que não minta pra si mesmo. Ou pelo excesso, eu posso tudo, eu consigo tudo, ou pela falta, eu não mereço nada. Então,
Se doeu, pega que é seu. Vai refletir. Vai lá fazer meditação para você entender, porque só de você tomar consciência, admitir, não precisa nem falar para ninguém não, tá, pessoal? Isso é conversa mental. Você se questionar, você refletir e você ter uma resposta é tudo mental. Você não tem que verbalizar com um colega do lado, não. Aí vai vir e falar assim, nossa, é mesmo, eu minto pra mim. Então, por isso que me incomoda, porque eu sei que ele tá mentindo pra ele também. Aquela pessoa, ela não muda, mas ela deixa de te incomodar só pelo fato de você ter acolhido um defeito seu. Ser mentiroso pra você mesmo. Aí você vai ver a pessoa, sabe de nada, inocente. Vida que segue. E isso é verdade. Isso eu bato o martelo, porque a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu torci o nariz. Eu falei, não, não é verdade, eu não sou igual. Não preciso nem falar que eu tava falando da minha mãe, né? Mulher, então, uma ligação com a mãe é mais óbvia ainda, né? Só que aí vem a idade, vem o amadurecimento. A diferença, sabe qual era? É que a minha mãe falava. E eu, para não ser igual, eu não falava, mas eu pensava. Quando a ficha caiu, ui! Eu sou mais do que idêntica à minha mãe. Aí fez diferença para mim. Essa parte da minha mãe deixou de me cutucar. Porque eu falei, sim, eu sou igual. Não que eu não precise mudar. Porque eu já mudei. Tá fazendo sentido, pessoal? É que assim, a gente vai de um assunto, vai pro outro. Ai, gente, eu adoro isso. Nossa, eu adoro. Eu sou suspeita. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Senão daqui a pouco o Instagram derruba e eu quero deixar salvo, porque tem muito conteúdo aqui, tem muita informação. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, aproveitem, coloquem agora. Adorei a participação de todos, a colocação, é isso mesmo, né? Já a gente se colocar, a gente falar o que a gente acha, independente do que vão pensar, do que vão falar. E é isso. Então hoje falamos muitas coisas interessantes sobre ansiedade, sobre mente, tá? Se você tá aí agora falando, nossa, e agora? Por onde eu começo? Se interessou pela mudança? Me chama no direct, vamos conversar. Eu te explico como que as terapias podem te ajudar, como que uma mentoria, para quem é muito cético, né? Como que uma mentoria consegue te dar os primeiros, né? Consegue te ajudar aí nos primeiros passos para o autoconhecimento, para a mudança, tá bom? Então, só me chamar, a gente troca uma ideia. Você vai ver quanta coisa boa tem aí para você começar esse caminho, tá bom, pessoal? Obrigada, Eduardo. Realmente essa live foi maravilhosa. Adorei. Então, mais uma vez, gratidão. Nos vemos amanhã. Só que amanhã vai ser às 13 horas e vamos falar sobre compulsão alimentar. Será que a ansiedade está por trás disso também? O que está por trás da compulsão alimentar? Então, nos vemos amanhã às 13 horas. Tchau, pessoal!